Histórias do caminho, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos. A perfeição é uma meta de todo ser humano. Para alcançá-la, Jesus ensinou que é preciso amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Evangelho de Mateus capítulo 05, versículo 48. Teus encargos. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta de nosso próprio merecimento. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em tope de realização a que, por enquanto, te podes consagrar. Seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer, na elevação da própria vida. Sede perfeitos como é perfeito nosso Pai Celestial, a exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas, no entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez, a todos, espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor, conservando embora, em todo o tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude, entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Emmanuel. A regra de ouro. Durante alguns meses haviam estado ao seu lado, participando das preleções na Galileia, pela Decápole, Jerusalém e além Jordão. Viram-no atender enfermos de variada espécie, demonstrando em vulgar poder sobre os espíritos imundos, que o obedeciam prontamente. Observaram-no em múltiplas situações e sentiam-se maravilhados com ele. Embora alguns houvessem abandonado seus quefazeres para o seguirem, sentiam-se invadidos por dúvidas e suspeitas infundadas, é certo, porém acautelatórias. Aquele visionário falava de um reino novo que não conseguiam alcançar nem compreender. Por que não Israel? Se perguntavam. Longos foram os dias do cativeiro sob o impiedoso jugo de estrangeiros desalmados, terrível o ódio das raças vizinhas, e cruentas as batalhas que aquele povo travara para sobreviver. Novamente o grilhão da escravatura disfarçava as dilacerações nos seus corpos e nas suas almas. Por que não conferir a supremacia a Israel, no concerto das nações? Sem dúvida, o seu poder era exercido sobre eles que estavam resolvidos, se necessário, a imolar-se até sob o seu comando. Quando, porém, se ausentavam e a sua presença diminuía o fascínio neles, sentiam-se fracos, saudosos da vida que levavam antes, receosos da empresa. Conquanto a sua palavra rutilante e vigorosa lhes caísse como chuva contínua sobre terra sedenta, ele não dizia tudo. Ensimesmava-se longas horas, quando não desaparecia inúmeras vezes, a sós, retornando com a face pálida e os olhos que sempre brilhavam como duas gotas de luz, sombreados de dorida tristeza. Relutavam interiormente. João, por ser mais jovem, febricitado depois de cada discurso, sonhava com as estrelas e cantava entusiasmado a melodia da mocidade nas cordas da harpa do vento. Tiago, no entanto, seu irmão, amadurecido pelos anos de luta e experimentado em longos exercícios da vida, reflexionava, comparando seus ditos aos escritos do Tora. Simão e André deixaram as redes e seguiram-no. Levi, que estava sentado na coletoria, convidado, levantou-se e o acompanhou. Depois, da multidão escolheu os demais, separando-os para sua seara, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Simão, o Zelote, Tiago, filho de Alfeu e Judas Iscariotes. Escutaram-no há pouco, e a mensagem das bem-aventuranças ecoava docemente nas suas almas. Jamais alguém dissera o que ele disse e como o disse.
Flutuavam no leve ar as nobres expressões e nos rostos aflitos dos ouvintes o contágio sublime da sua voz realizará inesperadas transformações. Todas aquelas gentes vieram ao monte para receberem o largo quinhão das suas dádivas e estavam fartas, e sorriam, e a esperança salmodiava hinos de paz nos seus corações sofridos. Retornavam, agora, aos lares, invadidos pela magia incomum do seu verbo. Jamais deixariam de ecoar aquelas promessas de vida nas quebradas dos tempos e de repercutirem na acústica das almas. Ali estavam eles, agora, a sós com ele. Chamara-os à parte com o acento tocante da sua poesia, reunirá-os em torno da sua pessoa. As estrelas espiam do engaste sombreado em que tremeluzem no alto e vertem pranto argênteo. O buliçoso sacudir das ramagens na aragem que perpassa mistura as suas vozes do anoitecer. Flutuando sobre o lago, nele se refletindo, o disco solar no poente de fogo e ouro incendeia a natureza. O calor esmaece e um magnetismo envolvente domina, superando as manifestações exteriores. O Estatuto da Felicidade foi apresentado e novos artigos como corolários dos primeiros são aditados. Por fim, embargado pela emoção, o Rabi, com as vestes claras bordadas pelo ouro da refulgência crepuscular, esclarece. Tendes ouvido que foi dito, e amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Que ensinamento é este? Interrogam-se no âmago da alma surpresa. E reflexionam. A lei é severa, e olho por olho, dente por dente. A alguém que prejudicou, dá o direito à sua vítima de cobrar a sevícia, ou seja os maus tratos, com a mesma intensidade. Como se poderá unir o amigo e o inimigo no mesmo abraço? Ajudar o adversário qual se ele fosse companheiro? Eis algo impossível. O mestre os fita enternecido e os embriaga de docilidade. O homem mau, parece dizer, está enfermo e o adversário infeliz caminha para a loucura. Será crível atirá-los no fosso de misérias maiores? Descerrando os lábios, indiferente ao surdo clamor deles, prossegue. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É um desafio ousado aquele programa. Esse estatuto certamente regerá o reino a que ele se refere. As lágrimas rebentam nos seus olhos e correm silenciosas pelas faces. As emoções mais sutis os dominam. Amar para adquirir a perfeição. Construir a diferença no íntimo para não serem iguais aos maus. Essa diferença é quase um nada e é tudo. O amor aos inimigos. A regra de ouro para a humanidade se impõe como fundamento essencial do novo reino que ele vem instalar na Terra. Já não há equívocos. Os outros eram reinos levantados sobre os despojos dos vencidos, que se transformavam em adubo fecundante, quando não se faziam veículos de pestes dizimadoras. O forte esmagava o fraco e se apresentava como se fora mais forte. A usura se armava de ambição e marchava sob o comando da impiedade para dominar. Amar. Amar mesmo os inimigos para instaurar a era da misericórdia que precederia a do amor real. Os primeiros artigos do Estatuto apresentado eram preceitos simples, temas de conversas das margens dos lagos e da boca das lavadeiras nos ribeirinhos cantantes. Conviver e amar os adversários e não lhes resistir por meio da violência. Ele viveria, durante todo o seu ministério, aquela regra. Daria a vida. Cumpriria a lei. Eles quase pertenciam às mesmas famílias. Nascidos e crescidos ali às margens do lago, se conheciam. André e Simão, com o sobrenome Cefas ou Pedro, eram ambos filhos de Jonas, nascidos em Betsaida, residentes, porém, há muito em Cafarnaum. João e Tiago, os filhos do trovão, como o Senhor os chamava, descendiam de Zebedeu e Salomé, que lhe foi fiel até o Gólgota. Filipe era de Betsaida, Natanael ou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, provinha de Cana, Simão,
os Elotes, viera de Canaã. Tomé ou Dídimo, por ser gêmeo, era descendente de um pescador de Dalmanuta. Tiago, o moço, Judas Tadeu, seu irmão e Mateus Levi, o ex-publicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleofas, parenta de Maria, sua mãe. Nazarenos todos, eram primos afetuosos e passavam como seus irmãos, e Judas, filho de Simão, originário de Queriote, a pequena cidade da extremidade sul de Judá. Eis o grupo. Todos galileus, menos Judas. Eram os membros que participavam da fundação do reino e recebiam as leis que o deveriam reger. Todos seriam irmãos, mensageiros, apóstolos, aqui são enviados. O ar perfumado dos longes campos chega e a transparência colorida do céu impoente comove. Eles se dobram sobre as próprias necessidades e raciocinam. O Rabi silencia. Reino de amor. Lançadas suas bases, deveria resistir até os confins dos séculos. Preservando a regra áurea do amor, Tiago, o moço, foi arrojado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. André, crucificado, e Filipe, martirizado, permaneceram amando. Simão, os Elotes, amando, deixou-se crucificar na Pérsia em singulares través. Tomé, o Dídimo, renovado, crente amoroso, padeceu o golpe de uma lança, na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor, na casa do caminho. Mateus, também, amoroso, consentiu em ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre de amor, permitiu-se crucificar em Roma. O tributo do amor, não resistir aos maus. Do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a terra. Amai os vossos inimigos, e doai o bem a quem vos faça o mal, enunciara. O reino de Deus chegará à terra dos homens e confraternizava com eles, em nome do amor. Conceito do bem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 03, o homem de bem. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado, nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social, contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem, diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência para dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos,
apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Emmanuel. Civilização. Não podemos responsabilizar a civilização pelos desvarios do mundo, mas sim o homem que a desfigura. Acaso seriam reprováveis as doações de Deus porque a maioria dos homens, por vezes, se faça infiel a si próprio? É por isso, talvez, que o apostolado de Jesus, acima de tudo, se dirige à consciência individual. Levanta-te e anda. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Semelhantes apelos repetem-se, frequentes, no serviço do Evangelho, porque o Mestre não ignorava que a solução dos problemas da paz e da felicidade entre as criaturas não reside na governança política, por mais respeitável que seja, de vez que os programas da legalidade terrestre atuam de fora para dentro, quando as nossas feridas morais se manifestam de dentro para fora. Não vale acumular decretos e estatutos primorosos, quando não haja correção de caráter nos tutelados das leis humanas. O homem leal à consciência tranquila terá sido próspero e feliz, tanto na Grécia educada e livre, como no mais tirânico dos regimes feudais, com a escravidão e a crueldade a lhe baterem à porta. Despertemos para a obrigação de servir com amor, em todos os dias, compreendendo que somos todos irmãos, com deveres de assistência recíproca nas tarefas do mundo que é o nosso próprio lar. Não esperemos que outros façam o bem para que nos disponhamos a praticá-lo. Evitemos a expectativa da alheia cooperação, quando é inadiável o testemunho pessoal e intransferível no culto sincero à fraternidade. Vivamos com Jesus em nós mesmos, aceitando-lhe as diretrizes de renunciação ao próprio egoísmo e de consagração permanente à boa vontade, de uns para com os outros, em movimento espontâneo de solidariedade, longe de enxergarmos na civilização qualquer processo de decadência espiritual, nela encontraremos o abençoado campo de mais trabalho, no aperfeiçoamento de nós mesmos, a caminho de mais altas formas da vida superior. Emmanuel. Comentários finais. Como o reino dos céus não se toma de assalto, ele deve ser diligentemente construído no seio das criaturas. Para isso não servem arroubos de misticismo. É preciso esforço concentrado no bem, mediante o abandono de velhos hábitos e a conquista de virtudes. Mesmo que tal tarefa pareça inglória, a princípio, seu resultado invariavelmente aparece. O que o ser humano não pode é, por considerar muito longo o caminho para o Pai, recusar-se a dar os primeiros passos. Jesus afirmou que nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou se perderia. Consequentemente, deixar de realizar a jornada não é uma opção. Queridos irmãos de caminhada, sigamos com o amado Mestre Jesus, a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Mateus capítulo 05, versículo 48. Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 70, Teus encargos. Luz do mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 04, A Regra de Ouro. Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 50, Conceito do Bem. Nascer e Renascer, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 17, Civilização.